Bom dia, pessoal. Bom dia àqueles que estão online, bom dia aos presentes aqui. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui, aqueles que estão assistindo a gente online. Meu nome é Marco Castro, sou presidente da PwC Brasil. Vou começar me autodescrevendo rapidamente. Eu estou de verde, basicamente, calça verde, uma jaqueta verde com a malha bordô por debaixo, uso óculos, aros negros, grisalho, barba, pele branca. Palmeirense ou não, Marco? Palmeirense. Tudo de verde, tá justo. Palmeirense. Queria agradecer muito a presença de vocês, pessoal. E é uma honra, uma satisfação estar com vocês aqui para discutir algo que tem a nossa cultura, a nossa característica. A gente, como produtor de conhecimento, é fundamental para a gente olhar para determinados segmentos, para determinadas áreas em determinados momentos e fazer um aprofundamento e trazer um conhecimento que, embora seja especificamente aqui do varejo que a gente está falando, ele interessa a nossa sociedade como um todo. Eu acho que é algo que, quanto mais a gente produz e conhece a sociedade que a gente está, mais capaz é a gente de endereçar os temas, as dores, as necessidades dessa sociedade nossa. Então, essa é a tônica do que está por detrás de tudo isso aqui. Então, agradeço mais uma vez, queria passar as palavras para você, Lu, e depois você condena aí com o Renato. Prazer vê-los, agora é com vocês aí. Obrigada, Marco. Valeu, Marcão. Muito bom dia, pessoal. Eu estou como criança em dia de Natal hoje, confesso. Primeiro, me apresentando, sou Luciana Medeiros, sócia aqui na PwC. Eu lidero a indústria de varejo e consumo aqui no Brasil. Adoro a indústria, vivo ela intensamente, faz muitos anos. Vou me autodescrever, eu sou uma mulher, pele clara, meus cabelos atualmente estão castanhos com mechas loiras. Bom falar atualmente, né? Porque a gente pode mudar sempre. Estou com uma roupa fácil hoje, toda de amarelo. Blusa amarela, calça amarela, sapatos amarelo e marrom, mandando aí uma boa energia para todos. Eu vou passar aqui para o Renato para ele se autodescrever, depois vou comentar um pouquinho sobre essa nossa parceria, PwC, Instituto Locomotiva. Obrigado, Lu. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Meu nome é Renato, eu sou pai de Helena, o resto interessa menos. Eu só me autodescrever, eu sou homem, branco, hétero, basicamente a distribuição demográfica da elite brasileira, do espaço de desigualdade do Brasil. Eu estou hoje com um sapato marrom, uma calça de veludo cinza, uma camisa que é um pouco menor do que deveria, preta, e um blazer de lã cinza. Tenho 1,77, 46 anos. Normalmente eu falava que parece menos, mas hoje seria etarismo. Então eu não faço esse comentário. Lu, é um prazer e um privilégio estar dividindo com vocês esse estudo com a PwC, que é o segundo estudo nosso em parceria com a PwC. Obrigada, Rê. Nós estamos aqui presencialmente em São Paulo e também transmitindo para todo o Brasil, para que todos possam ter acesso aí ao todo o nosso estudo. É um estudo que, então, a PwC se juntou ao Instituto Locomotiva, mais uma vez, para a gente fazer uma parceria e olhar o que nós chamamos do mercado da maioria. Por que nós pensamos nesse estudo, olhando para uma população que hoje representa 76% da população brasileira? São mais de 150 milhões de brasileiros. Então, nós estamos falando aí de algo bem representativo, hoje olhando todo o nosso Brasil. E olhando essa população passou por enormes desafios. Pandemia trouxe um acesso também à tecnologia para essa população. E hoje ela tem uma série de características que nós queremos compartilhar com vocês. E mais do que olhar por percepções em relação a essa população, nós queremos olhar realmente quais são as transformações que essa população de baixa renda, que representa novamente 76% da população brasileira, ela impacta a indústria de varejo e consumo. Quero também agradecer não só a parceria da Locomotiva, mas todo o apoio aqui do time da PwC, do time da Locomotiva, para a gente poder ter esse estudo. Falando um pouquinho sobre um pouco das dimensões, como é que nós montamos essa pesquisa e toda essa análise?
nós tivemos dois lados. Primeiro, nós também tivemos uma pesquisa toda qualitativa, onde nós fizemos uma entrevista com líderes de varejo, vou comentar um pouquinho mais para frente, e nós, junto com a Locomotiva, tivemos aí mais de 2.000 pessoas entrevistadas na ponta, falando sobre diversos aspectos, focados aí em mais de 1.500 pessoas das classes C, D e E. Perfil aí de homens e mulheres acima de 18 anos, e é claro, olhando também a diversidade do nosso país, porque o Brasil é muito plural. Nós precisamos considerar realmente toda a regionalidade. Eu vou falar um pouco mais para frente sobre esse aspecto. Nós fizemos questão de olhar o Brasil todo e as suas particularidades. Falando um pouquinho sobre a parte também dos líderes, nós tivemos conosco líderes da indústria aqui de relevantes organizações, trazendo a sua perspectiva. Todos eles participaram de entrevistas aqui conosco, discutindo, avaliando, trazendo pontos, e em alguns momentos a gente vai comentar sobre insights também que eles trouxeram, e também no nosso material que a gente vai estar disponibilizando a partir de amanhã, vocês vão ver os comentários também, aspectos que eles trouxeram ao longo da pesquisa. Eu comento que a gente vai estar liberando a pesquisa amanhã de manhã no nosso site. A gente tem uma questão também com um embargo em relação a um veículo de comunicação que está fazendo uma exclusiva conosco. Hoje nós não temos nenhum jornalista aqui, fiquem à vontade para fazer perguntas também depois, mas nós vamos ter amanhã a publicação do material completo, que aí tem toda uma diversidade de dados também. É claro que aqui nós trouxemos um resumo dos principais aspectos. Rê, vamos falar um pouquinho sobre a demografia da nossa pesquisa? Vamos super, Lu. Bom, vamos lá. Primeiro a gente precisa lembrar que o Brasil está mudando, e essa mudança não é uma mudança que vem de hoje, né? Quando todos aqui já conhecem o conceito do bônus demográfico, né? O bônus demográfico é aquele momento da história de um país, de uma nação, em que nós temos mais gente produzindo do que a população dependente, que são as mais velhas e as pessoas mais novas. Vamos entender um pouquinho como é que anda essa demografia no Brasil, né? Quando você olha a projeção da população brasileira, esse foi o intervalo entre censos 2010 e 2022 em que a população menos cresceu. Tivemos um crescimento aí de pouco mais de 0,52. É o menor da história desde quando se tem um censo. A população está crescendo menos, o que significa dizer que o bônus demográfico está no seu final. Nós vamos ver que ele pode se prolongar com o aumento dos anos de trabalho da população mais velha, que vem junto com o envelhecimento da população. Nós podemos ver que ele pode se prolongar com uma maior participação das mulheres no mercado de trabalho, mas o fato é que o Brasil está envelhecendo mais rápido do que ficando rico, quando todos nós gostaríamos, mas tem porta de saída para isso, né? A previsão aí é que a população aí pare de crescer em meados da década de 40. Espero que todos nós estejamos lá para ver isso, né? A outra questão tem a ver com a divisão etária da população brasileira. Nós tínhamos aí, em 2010, 65% da população de 0 a 19 anos. Nós vamos chegar agora, em 2040, com essa proporção de pessoas de 0 a 19 sendo menor do que a população de 60 anos ou mais. Na prática, é isso que sustenta a mudança aí demográfica do Brasil, que hoje não tem mais, do ponto de vista demográfico, uma pirâmide demográfica, tem mais um losango demográfico, com mais gente concentrando e terminando agora. Está quase um balão já em que esse final da demografia ocorre. Quando nós vamos olhar a quantidade de domicílios que estão ocupados, não são casas de terra, né, são famílias,
O que nós vimos aqui? Nós tivemos um crescimento gigantesco do número de domicílios. Mas, Renato, você não acabou de falar que a velocidade da população está diminuindo? Falei. Se a população está diminuindo e o número de domicílios está aumentando, o que isso significa na prática? Que o número de pessoas por casa está despencando. Isso tem uma série de implicações. Tem implicação sobre o tamanho das embalagens, dos produtos, sobre frequência de compra, sobre canais de distribuição para uma população que está podendo comprar mais pela internet e mais por aplicativos. Pelo espaço de armazenagem de produtos da compra do mês que esse consumidor passa a ter. Isso tem um impacto nas horas-roupa em que uma consumidora ou um consumidor tem para comprar. Então, são dados demográficos, são dados que não são da nossa pesquisa ainda, né, Lu? São dados que não são da nossa pesquisa, mas que começam a impactar os rumos efetivos do varejo numa situação em que a população está envelhecendo mais, numa situação em que as casas estão ficando menores, e com as casas ficando menores, isso impacta em muita coisa. De tamanho de embalagem, a modelos de distribuição, quantidade de produtos que são gastos na limpeza da casa, por exemplo. O impacto no tipo de serviço doméstico que é feito. Olhando apenas para os dados demográficos que existem no Brasil. São 154 milhões de brasileiros, como a Lu disse. Lu, agora que eu passava para você ou não? Não. Ainda sou eu, tá bom. A gente ensaiou, mas eu sou péssimo para essas coisas, tá? Então sejam generosos com a gente, por favor. São 154 milhões de brasileiros que atualmente são das classes C, D e E. Conheço alguns de vocês, vários clientes e vários futuros clientes, por favor. E a gente sabe que há 22 anos, eu já trabalhava, tá, com 22 anos, eu e a Marcinha, estamos aí junto, há 22 anos eu estudo os consumidores das classes C, D e E. E muitas vezes a gente fala para numerozinhos e para letrazinhas e acaba se distanciando do que é esse consumidor de verdade. Nós estamos falando do consumidor que faz parte da maioria dos consumidores brasileiros. Ninguém é líder no varejo se não for líder nas classes C, D e E. Ninguém é líder na indústria se não for líder nas classes C, D e E. E a classe A pode ter até dinheiro para comprar 10 sorvetes, mas ele não tem estômago para comer 10 sorvetes. A importância desse estudo é falar um pouquinho sobre o que significa falar e dialogar para esse consumidor que é o consumidor da maioria. É um consumidor que está cada vez mais conectado, uma média superior à média brasileira. Nós temos 81% dos brasileiros hoje conectados à internet versus 63% do mundo. E aí eu vou fazer um merchan. Eu vi o Cioff aqui, Cioff querido. Nós com outro estudo, Lu, que a gente conduziu aqui na PwC, dirigido pelo Cioff, dirigido pelo Marco, foi sobre o abismo digital no Brasil. O abismo digital no Brasil, aliás, esse estudo já é público, então vocês não precisam esperar amanhã que vai estar embargado esse, ele já manda o estudo do abismo digital, que ficou bem bacana para vocês, mostra que é um erro achar que todo mundo está conectado como nós estamos conectados. Nós temos, se a gente somar o número de desconectados com o número de brasileiros que são os subconectados são os equivalentes ao analfabeto funcional do passado. Né? O cara que sabia ler, sabia escrever, mas não sabia interpretar um dado. Eu estou falando do tiozão do Zap, basicamente. Tá? Esse tiozão do Zap, somado aos desbancarizados, são quase metade da população dos internautas. E que ainda não tem acesso a tudo que a internet pode favorecer. E isso tem que estar muito claro na cabeça de quando a gente vê esses dados gigantescos de aumento de internet, que foi, antes de tudo, impulsionado aí pela base da pirâmide de renda. Agora é você, né, Lu? Agora sou eu. E
Pessoal, quando nós olhamos toda essa população, nós perguntamos sobre as principais atividades que hoje ele se dedica, e depois, aqui em laranja, nós temos aquelas que eles têm a intenção de dedicar mais nos próximos anos. E é claro que, quando você olha para essa população, então, o reflexo que o Renato está comentando sobre 79% usam redes sociais. Então, ele é uma população que ela está utilizando muito a internet. E é claro que isso tem impactos, depois que a gente vai comentar, obviamente todo mundo já sabe, do digital, mas isso tem um impacto altíssimo. E a gente vai trazer dados que mostram exatamente categorias onde se compra mais físico, se compra mais na loja. E o quanto que isso impacta no dia a dia da população. E tem alguns aspectos, por exemplo, que não ficar com a família. E outro detalhe que também no nosso estudo é que as pessoas sentem falta de não fazer nada, porque está sempre fazendo alguma atividade, isso para as classes C, D e E. E aí, algumas coisas bem pontuais, outras mais curiosas, né, do que quer realmente olhar e fazer, e você vê que os que eles querem fazer daqui a 5 anos está muito relacionado com ali seu bem-estar, corpo, pessoa, diferente ali de outros aspectos que usar meios de transporte, obviamente, fazer compras, quer dizer, cuidar de si próprio. Então, o consumidor de baixa renda, ele está com esse olhar, e é claro que, para quem é de beleza, já levanta aí o ponto que tem um olhar específico para isso. E vamos fazer um parênteses aqui para falar de apostas esportivas. E aqui a gente tem que falar de um insight que nós tivemos de um CEO, do Belmiro Gomes, do Açaí. Ele nos provocou sobre o tema de apostas esportivas. E quanto que a gente tem, conversando com outros CEOs, a gente vê que nem todos estão observando esse aspecto hoje para o mercado. O número de empresas hoje que estão atuando no Brasil é absurdo. A gente tem mais de um crescimento aqui de 300 empresas relacionadas com apostas esportivas. Não estamos falando de outros tipos de jogos, estamos falando de apostas esportivas. Então, é um número surpreendente. E aqui, nós fizemos um estudo aqui a 4 mãos, onde nós temos não só o Instituto Locomotiva, trazendo dados, a nossa consultoria, nosso braço estratégico, a Strategy End, trazendo seus insights. Nós sentamos e olhamos todo esse material. E aí vocês veem que a questão, a mulher, ela joga. Então, a gente tem aqui um percentual ali quase equilibrado, ali, o homem um pouco mais, mas a idade está muito mais concentrada ali nas pessoas mais jovens, mas também de 31 a 40 anos, quer dizer, de 30 a 40 anos a gente tem aqui um percentual bem grande. Região, então, Sudeste, mas o Nordeste seguido aí fortemente. E a classe social. Então, pessoal, a gente tem aqui 21%, 45% da classe C e 40% da classe D e E, ali os percentuais são em relação à população geral brasileira, jogando. Então, nós temos aqui um olhar de classe C, D e E, olhando para apostas esportivas e trabalhando nesse aspecto. E o que isso impacta, na verdade? E qual foi aqui a discussão? Se esse recurso ele está sendo utilizado para as apostas esportivas, ele está saindo de algum lugar. Ele está tendo aqui algum tipo de alteração, porque o dinheiro não nasce, a gente não pega ali na árvore. E aqui a análise que nós fizemos é que, quando a gente fala de esporte, lazer e cultura, já está tendo uma troca. Então, o valor que é utilizado, por exemplo, com entretenimento de cinema, games, etc., está sendo direcionado para as apostas esportivas. Quer dizer, e bares, ingressos, todos esses aspectos acabam ficando impactados. Estamos falando aqui da classe C, D e E. Outras despesas, né, como colocamos aqui vestuário, cabeleireiro, etc., também começam a ser impactados. E, apesar de um menor impacto, tem um impacto também em alimentação, moradia, educação e saúde. Então, substituição de marcas, a questão de um direcionamento
da despesa que eu tenho no dia a dia com o alimentar para as apostas esportivas. Então, tem um aspecto novo no mercado esse ano, que nós discutimos bastante, que é, e olhando para a classe C, D e E, que é um aspecto que a gente precisa considerar nas nossas análises. O quanto que isso tudo realmente pode estar, né, saindo daqueles itens que eram normalmente alocados, e um aspecto, por exemplo, em relação à poupança, é o primeiro item onde nós vemos a saída, quer dizer, a população CDE, o que ela tinha para poupar, muitas vezes está sendo direcionado para as apostas esportivas. Esse é um find da nossa apresentação, que é algo deste ano, é algo que a gente entende importante ser avaliado, ser discutido, para ver o quanto que em cada um dos ramos do varejo e do consumo, ele pode estar impactando mais ou menos. Vou só aproveitar esse seu gancho também, que é fantástico. Quem já postou aqui? Sua cara é quase constrangida, né? Espero que você tenha apostado no Palmeiras e tenha vencido bastante aí nessa... Mas vamos lá, pessoal. Se você... eu estava fazendo uma apresentação para o Conselho de Administração de um grande banco e esse insight que veio desse estudo das bets, que o Belmiro conversou com a gente, e a Lu insistiu. Então pense em alguém que está com mérito de estar discutindo as bets aqui, se dá muito pela Lu. Imagina o seguinte, você aposta uma vez, você fez um Pix, que é uma transação bancária que você não paga a taxa. A grana entrou, essa grana não sai mais, 61% já ganharam daqueles que apostam. 61%. Ah, Renato, mas você está tirando a grana da Mega Sena, então não está tirando do varejo. Não, porque as pessoas não consideram a bet um jogo. Uma aposta, desculpa, um jogo de sorte ou de azar. Consideram um investimento que depende da inteligência dele. Afinal, todo brasileiro é técnico de futebol. Então a grana acaba. Ele pega aquela grana que não tinha muito para onde ir. Para chegar até o final do mês. E aquela graninha que poderia garantir aí o quilo de salsicha. Que, aliás, salsicha não se mede em quilo para baixa renda. Tá? Se mede em número de salsichas, porque é a parte de proteína do prato que vai para cada um. E investe, na visão deles. Não aposta, investe na bet. Só que isso criou um ecossistema financeiro gigantesco, que o dinheiro não sai. Um ecossistema que não está só na internet. Porque se você indica um amigo, esse amigo entra com seu código, dentro de uma plataforma dessa, ele ganha R$20. R$20 que você é legal, porque você deu R$20 para o seu amigo apostar. Só que não custou nada, porque é uma moeda, eles emitem moeda. O que é R$20 de crédito para jogar a aposta? Quem emite os R$20? A própria aposta. E com isso você faz um modelo de Tupperware, daquele modelo que um vai ganhando comissão do outro e aumentando a renda. Só disse isso, Lu, para mostrar o impacto que isso pode ter nas outras estratégias de venda para um consumidor que tem características muito próprias, características sociodemográficas muito próprias. Quando a gente olha o aumento da população negra no Brasil, que pelo último censo chegou a 55%, e aí eu falo com tranquilidade sobre o último censo, porque esse é um estudo da Locomotiva, mas que contou apoio com a PwC, que contou com o apoio de outras empresas, do Data Favela, da Biodiversidade, que são duas outras empresas nossas, e a gente fez o censo chegar nas favelas. Tem um monte de dados, artigos do presidente do IBGE falando isso, que nos procurou para garantir com que o censo conseguisse entrar nas favelas, que representam parte da população de baixa renda. Hoje é majoritariamente negra, e hoje as mulheres chefiam metade dos lares brasileiros. As mulheres que em 2022 representavam 35% do consumo, hoje representam 41% do consumo. De cada R$100, R$41 vem do trabalho das mulheres. Os negros, que antes representavam 28% do consumo, hoje representam 42% dos consumos. E não incluir isso
significa abrir mão de uma parcela importante do consumo brasileiro, que infelizmente ainda está presente. Tem uma frase que a gente tem repetido bastante, tem muitas empresas ainda que, ao não entenderem isso, acabam sendo mais racistas do que capitalistas. Ao não entenderem a importância que isso tem no mercado de consumo, independente dos valores todos relacionados à diversidade, do ponto de vista de grana mesmo. Qual é o perfil desses consumidores? Né? Aqueles eram dados nacionais. Nas classes C, D e E, no mercado da maioria, você sai de 55% dos negros para 62% dos negros. A gente sabe que a população brasileira está envelhecendo. Nós vimos os números. Mas 55% da maioria tem até 34 anos. Na classe A e B, entre os mais ricos, esse número cai para 40%. 56% não concluíram o ensino médio. E apenas 9% dos adultos do mercado da maioria fizeram faculdade. Acima de 25 anos, os adultos são de 25 anos. Na classe A e B, 46%. Esse número já é pequeno para a classe A e B. Quando nós vamos olhar para as classes C, D e E, esse número é ainda menor. Nós temos um protagonismo feminino, já que 52% dos lares, né, no Brasil é 50%. Na maioria, nas classes C, D e E, é 52%. Na classe A e B cai para 43% e nas classes D e E sobe para quase 6 de cada 10 lares chefiados por mulheres. Ou seja, quando se fala das classes C, D e E, nós estamos falando de um protagonismo feminino maior do que o que existe nas classes A e B. São mais lares proporcionalmente chefiados por mulheres nas classes C, D e E do que na classe A e B. E 50% trabalham sem carteira assinada ou por conta própria, sem CNPJ. Esse número cai para 26% nas classes A e B, e aí você tem uma mudança no mundo do trabalho se consolidando. 61% dos consumidores das classes C, D e E afirmam se esforçar para comprar itens que não tiveram condições financeiras de adquirir quando eram mais jovens. Ou seja, a busca pela ascensão econômica continua a existir. 48% já se sentiram excluídos ou passaram por situações de constrangimento por não terem condições de consumir algum produto ou marca. Isso sou eu? Esse é você. Ainda bem que não veio alguma coisa. Tô orgulhoso de mim. Podia ter músicas bem piores do que essa, tá? Acreditem. 48% já se sentiram excluídos ou passaram por situações de constrangimento por não terem condições de consumir algum produto ou marca. Eu me senti menos porque eu não pude comprar aquele produto. Ou para ter acesso àquela marca. Alguém deseja que um consumidor fale, eu me senti menos porque eu não consegui comprar a sua marca? Será que, portanto, a lógica do aspiracional inacessível vale para o mercado da maioria? Ou não? 32% já foram constrangidos por não terem um produto ou não usar determinada marca. 14% nas classes A e B. Nesse cenário de recuperação econômica que nós vivemos, e, aliás, foi esse, talvez a gente tenha faltado falar mais sobre isso. Esse estudo existe porque nós vamos viver um cenário de recuperação econômica. Porque é cíclico. Tem menos a ver com gostar ou não gostar de governo e mais a ver com o processo cíclico da economia. A demanda reprimida que a Luciana vai mostrar para a gente logo mais, que existe no consumo. Olhar hoje para o mercado da maioria significa olhar para o nosso futuro próximo, para o NECT, para os próximos 3 anos que vai estar acontecendo. E na prática, pessoal, esse consumidor, que já é a maioria, mas será ainda mais nos próximos anos, se sentem constrangidos quando não conseguem comprar, se sentem constrangidos e consumidores de segunda classe quando não vão para uma loja de varejo. E esse é o ponto que a gente precisa olhar com muito cuidado, porque não é só uma questão de se eu quero comprar ou não quero comprar. É muito mais do que isso. Quando a gente fala
que esse consumidor ele está constrangido, ele ficou já em algum momento constrangido por não poder ter aquele produto, ele vai olhar com um outro tipo de sentimento. Não é só eu ter o dinheiro para comprar aquilo e tomar uma decisão. É muito mais do que isso. O sentimento que esse consumidor traz para esse momento tem muito reflexo de como ele está se sentindo e como ele está sendo tratado, colocado hoje dentro do mercado de varejo de consumo. Quando a gente olha para esse consumo que se amplia, a gente tem um detalhe, buscamos aí o que eles passaram a comprar mais nos últimos 10 anos. Esses consumidores, a questão de supermercados e hipermercados, sei que tem gente que vai ficar feliz com esse dado, né, Leila? Higiene e beleza é outro item que o consumidor tem aumentado realmente o seu momento de compra. Então, ele precisa e ele vai buscar mais questão alimentar e mais questão de higiene e limpeza. E depois a gente tem todos os outros. Mas o que ele tem expectativa de consumir mais nos próximos 10 anos? Toda a parte de supermercados e higiene mantém e traz a questão de vestuário. E um ponto que a gente vai ver um pouco mais para frente, até nós fomos questionados aí por jornalista, falando, poxa, mas a pandemia, todo mundo comprou um monte de eletrodoméstico, as pessoas foram às compras, né? Muitas empresas ficaram muito felizes porque, né, conseguiram fazer venda de geladeira. Isso não é uma realidade para a classe C, D e E. A classe C, D e E, ela teve muito pouco home office. Ela teve que sair para trabalhar. Ela não teve a visão ela sofreu muito com a pandemia e o fato dela não conseguiu fazer a renovação ou comprar um eletrodoméstico que ela queria comprar, que ela ainda não tinha. Então, ela deixou de comprar por falta de crédito. Então, ela se esbarra fortemente na questão de crédito. E ela tem impactos em relação a... se ela tivesse mais crédito, o que ela compraria? E eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Então, ela quer eletroeletrônicos e eletrodomésticos mais inteligentes, com mais tecnologia. Ela quer buscar isso para a residência dela. Então, tem um aspecto importante que aquele ponto que a gente falava, não, porque já teve uma demanda, as pessoas compraram bastante, não serve para essa classe social, C, D e E. Eles estão buscando sim, eles querem ter uma casa mais tecnológica. Lu, só te complementando isso. Pessoal, vocês viram um negócio do gasto do tempo, né? Tem duas coisas que igualam a classe A e B e as classes C, D e E. Quer dizer, tem algumas, mas duas que igualam. O voto, né? Cada um tem um voto, e o dia ter 24 horas. São duas coisas comuns nisso. E nós vimos aquele slide sobre o uso do tempo, aliás, parte da apresentação é só sobre isso, do paper que vocês vão receber. Mas pense o seguinte, se esse cara passa 2 horas no trânsito, ele tem menos tempo do que alguém que passa meia hora no trânsito ou que pode fazer o home office, como a Lu disse muito bem. É disso que a gente está falando aqui. Então, tudo isso que a Lu está falando sobre eletrônicos, sobre eletrodomésticos, são itens fundamentais para garantir um ativo econômico que esse consumidor tem, que é o tempo. Como rentabilizar esse ativo que é um ativo finito? Então, isso não tem a ver com luxo. Não tem a ver só com ser bonito. Tem a ver com criar as condições para ele rentabilizar melhor o seu tempo. Então, isso é um ponto fundamental da análise, o que realmente esse consumidor quer e o que ele precisa. Quer dizer, se a gente não entende o dia a dia desse consumidor, como ele se comporta, como foi a pandemia para ele e depois como ele está agora vendo, a gente não consegue identificar que ele quer buscar, sim, ele quer casas, né? Ele quer ter isso no dia a dia dele. E itens que ele gostaria de comprar, mas que ele entende que ele não vai ter condições nos próximos 12 meses. Cursos. Cursos de idiomas e cursos diversos são os dois que mais despontam. E a gente, lembrando aquele ponto que o Renato falou sobre a questão educacional.
o quanto que essa classe C, D e E não está conseguindo seguir com seus estudos e que a vontade dele realmente, e fica a reflexão, como, quer dizer, aqui desses dois aspectos, como isso pode acontecer no mercado, como eu posso ter mais acesso à educação do que eu tenho hoje, para que essa população de baixa renda consiga realizar ali os seus cursos, seja de idioma ou cursos diversos. E aí a gente tem ali, obviamente, eletrodomésticos novamente, móveis e decoração, que reforça ainda mais o ponto anterior que nós comentamos. Vamos falar agora, pessoal, quer dizer, demos aqui toda uma visão sobre hoje como está a população, insights em relação a alguns aspectos, mas nós listamos aqui para a gente poder discutir 5 tendências que a gente entende que impactam e que transformam a indústria de varejo e consumo. O Rê vai falar a primeira e depois vou fazer um bate-bola. Pessoal, é o seguinte, tudo bem até aqui primeiro? Tranquilo? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vai ter espaço no final, mas se vocês tiverem qualquer coisa, fiquem à vontade para levantar a mão. Primeiro, vamos entender que tendências não acontecem numa linha do tempo. A tendência vai começar daqui a 6 meses, quando tiver alguma coisa. Isso não acontece. Tendência é um processo. É um processo que, inclusive, muitas vezes é contraditório. O que a gente tentou aqui foi identificar quais são os 5 grandes movimentos que a gente tem que estar atento para olhar para esse consumidor, né, e o impacto que isso traz no setor de varejo como um todo. O primeiro deles é essa nova matemática do consumo. 66% dos nossos entrevistados valorizam produtos de qualidade por preço justo. Por isso, dá a sensação de ter feito uma compra inteligente. Eu vou falar uma coisa para vocês que depois o Marco, a Lu e o Cioff vão brigar comigo. Mas eu sou legal, tá? Acredita em mim. Eu não sei se vocês sabem, e talvez eu seja um dos poucos malas de pesquisa que tenham coragem de falar isso. As pessoas mentem. Vocês sabem que as pessoas mentem, né? As pessoas mentem querendo mentir, mentem falando a verdade e mentem tendo certeza que de fato fazem aquilo que estão declarando. Por isso que é tão bacana um estudo como esse. Porque o número está aqui para ilustrar um argumento, mas isso sai de décadas de estudo da PwC, de décadas de estudo do Locomotiva, de entrevistas qualitativas e quantitativas que colocam em xeque a resposta que o consumidor está nos dando, para conseguir interpretar os dados. Renato, o que você está dizendo aqui, então? Que ele não compra só por preço? Não, eu estou dizendo que preço é pré-requisito. E que dentro daquilo que cabe no seu bolso, ele vai procurar a melhor equação de consumo. Uma equação de consumo que muitas vezes tem a ver com proximidade da casa, com o serviço de entrega, com o valor do ticket, se é muito grande ou muito pequeno. E para a compra do mês, ele procura mais preço do que ele procura na compra de reposição. Com a forma de apresentação do produto. 59% consideram que a qualidade de um produto pesa mais nas suas escolhas do que o preço. E isso varia de categoria para categoria. Mas, Renato, ele paga mais por qualidade se couber no bolso? Sim. Mas o fato é que nessa equação matemática, se ele comprar um produto ruim, ele não tem grana para repor esse produto. Então, muitas vezes, a marca e a qualidade funciona como um seguro, como um selo de garantia que aquele investimento não vai dar errado. Essa é uma matemática de consumo que vai muito além do custo-benefício. E que se volta nesse momento. E adicionando, Rê, essa questão do momento da compra, ele não pode errar. Ele não pode... ele tem um valor para comprar, a gente discutiu isso muito com os líderes de varejo, ele tem o valor para comprar aquele sanduíche no mês. Ele não pode errar, ele tem medo de errar, porque ele não vai ter a condição de comprar aquele sanduíche que ele guardou o dinheiro ao longo do mês. O batom é o clássico, não é novidade isso, mas reforça ainda mais essa visão. O batom, ela tem que comprar o batom
e ela não quer errar naquela compra. Então, isso é muito importante para entender o tamanho do bolso e como ele vai tomar a decisão naquele momento de compra, que ele tem a questão que a classe A e B não tem de erro. Eu não posso errar na minha compra porque eu não vou ter o recurso para fazer novamente essa compra. Eu vou ter que esperar 1 mês ou 2 meses, dependendo, ou mais tempo, dependendo do item que eu colocar ali na minha cesta de compras. Perfeito, Lu. E é exatamente na busca dessa equação que 63% afirmam que controlam mais seus gastos do que há 10 anos atrás. Isso é muito importante quando se fala de educação financeira. A gente fala, a população está endividada porque não tem educação financeira. Eu convido a qualquer um de nós sustentar uma família com um salário mínimo. A gente já fez estudos lá no Locomotiva muito interessantes de que a gente dava R$500 para uma família de classe C e D para fazer uma compra no supermercado e R$500 para uma família da classe A e B. Uma saía com um carrinho e meio cheio, a outra saía com meio carrinho. E um azeite aí que pagou quase R$100. E o briefing era o mesmo. Você terá que sustentar, que alimentar a sua família por 1 mês. Então, essa equação do que é de fato educação financeira ou não, tem que ver que vai muito além da planilha do Excel. Exatamente por isso, também esses consumidores afirmam que marca de um produto tem mais influência em suas decisões de compra quando perguntado em relação a 10 anos atrás. Renato, o que você está querendo dizer com isso? Que a marca joga também no papel do aval de qualidade. Só que, atenção, os modelos tradicionais de construção de marca não necessariamente são verdadeiros. Fizemos um estudo para a ABIT, para a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, e aí eu usei algo parecido, que hoje os atributos de marcas de uma plataforma de vendas digitais, uma plataforma asiática de vendas digitais, tem uma percepção de marca melhor do que a média das 3 principais varejistas de vestuário do Brasil. De marca, eles não investiram em comunicação. Tem festa de aniversário em que o tema da festa de aniversário é a plataforma chinesa. É desse tipo de relação de marca que a gente está falando. Então, também tem novos modelos de construção de marca que vai além do advertising tradicional. 9 de cada 10 pretendem priorizar marcas e lojas que ofereçam uma experiência de compra agradável. E oferecer uma experiência de compra agradável extrapola a relação física e digital. E 44% afirmam aceitar pagar mais por isso. É impressionante, né? 92%. Então, quer dizer, quanto que isso ele é representativo para essa classe C, D e E. Total. E que muitas vezes não está sendo realmente colocado em prática isso hoje no dia a dia. Que são aqueles números, né, Lucas? A gente falou do cara que não que sente constrangido ao não encontrar um produto ou uma marca, né? Exato. 90% querem priorizar marcas e lojas que oferecem praticidade na hora de receber ou levar a compra. Ou seja, a jornada de compra se inverteu. O cálculo do custo do benefício se inverteu, graças a essa mudança da jornada de compra. E existe nessa nova matemática do consumo uma relação diferente do meio de pagamento, que é o quanto que o Pix tem ganho o mercado nessa situação. Mais do que o cartão de crédito e mais do que o dinheiro vivo, que historicamente, na frequência de compra, é o meio mais utilizado. E o Pix vai, porque ele é ainda mais prático do que é o cartão de crédito, mais prático do que era o cartão de débito, e dá os mesmos descontos que o dinheiro dava. As pessoas utilizavam o papel moeda porque ela conseguia um desconto financeiro ao pagar com papel moeda. O varejista acha que a maquininha era... Eu falo com tranquilidade aqui, porque eu já falei isso para as maquininhas todas, que a maquininha era aquele sócio que não trabalhava. Vocês lembram? Que saía com uma comissão. Pô, você faz um negócio em Pix, você consegue o mesmo 3, 4, 5% de desconto que o cara dava para o pagamento em dinheiro. Que aplicação financeira dá 5% ao mês?
Nenhuma. Então o Pix passa a ser a nova aplicação financeira do consumidor de menor renda, que cresceu numa velocidade gigantesca, graças à digitalização durante o processo da pandemia e graças ao auxílio emergencial, que incentivou essa bancarização, incentivava as pessoas a tirarem o dinheiro através do Pix. Né? 67% utilizam o cartão de crédito do banco ou do cartão de loja bandeirado, né? o co-brand. Meios que não usam, mas gostaria de usar, cartão de crédito. E isso conversa com aquela outra informação que a Luciana disse para a gente há alguns slides atrás, da dificuldade que o crédito exige. Porque a população brasileira se bancarizou, saiu de 23% de desbancarizados para 3% de bancarizados durante a pandemia, de desbancarizados. Só que o sistema financeiro não foi capaz de dar crédito para esses consumidores. E é por isso que o cartão de crédito ainda passa a ser algo mais sustentável. Você, Lu. Pessoal, vamos falar do policonsumidor. Tem algumas coisas aqui que a gente reforça e tem novidades. 66% aqui dependem mais de internet para comprar produtos do que há 10 anos. Então, aquele aspecto que a gente comentou lá atrás sobre a conexão, sobre como eles utilizam a internet hoje no dia a dia, é uma realidade. Mais da metade já utiliza isso. E se preocupa com o uso dos dados pessoais. Aqui também trazendo um recorte, nós temos a Global Consumer Insights também, da PwC, que nós fazemos pulses ao longo do ano, é uma pesquisa global nossa, com recorte brasileiro. E na pesquisa, um dos últimos findings que nós também tivemos no Brasil é a preocupação com dados. Então, hoje aqui no Brasil, nós temos aí, trazendo também a classe CDE, muito preocupada com seus dados. E é claro que, como o varejista aborda isso no momento da sua compra, também incomoda a classe CDE, que é um outro ponto que a gente vai trazer. Então, essa é uma realidade com medo de, obviamente, fraudes, golpes, etc. Eles estão muito preocupados com esse aspecto. Quando a gente fala reforça o policonsumidor, que ele quer buscar um eletrodoméstico mais eficiente, já falamos sobre o quanto disso está impactado com o tempo em relação a que ele tem para cuidar da sua casa e assim por diante. Então, ele quer adquirir um eletrodoméstico nos próximos 12 meses e 40% já possuem e 25% querem já para os próximos 12 meses comprar um eletrodoméstico. Eles passam a se importar mais com esse tipo de item do que há 10 anos atrás. E, lógico, também tem um aspecto de acesso a esse produto que antes não tinha tanto acesso. E, é claro, como ele olha isso, como ele vai na loja e vê esse produto funcionando na prática e pode trazer praticidade para o seu dia a dia. Que querem ter mais itens modernos no seu lar. E esse é um find que tem vários, né, Rê, que são muito bons. Mas quando a gente olha por categoria e o quanto que eu compro sempre na loja, eu compro mais em loja física ou depois online, sempre no online. E aqui, mais do que a gente olhar ali os percentuais, a questão do digital. A loja, reforçando esse aspecto que a gente fala bastante, ela continua sendo um ponto muito importante de venda. Não é só o canal online. O canal, o digital, onde eu vou até a loja, faço a minha compra e lá posso fazer uma experiência, isso mudou. E isso precisa estar no dia a dia hoje da indústria de varejo de consumo. Então, quando a gente olha aqui supermercados e hipermercados, 81% somente ou quase sempre em lojas físicas. Então, é a realidade de cada um dos aspectos. A gente viu muito, acompanho bastante o varejo alimentar, a gente viu muito o questionamento sobre tem que ir para online, a praticidade, aquele varejista alimentar que não tem um online e que não for isso vai perder a onda. Pessoal, para mais de 76% da população brasileira, 154 milhões de brasileiros, eles compram 81% na loja física.
Então, isso é um aspecto super relevante que a gente precisa considerar. E que, quando a gente olha nos mais diversos, a gente vê que os cursos de idiomas são as categorias que estão mais atreladas ali no online do que no físico. Lu, tem uma coisa interessante desse site, que, lembrando das nossas conversas, que é assim, esses dois dados aqui, que dão os 81%, supermercado, tá bom? Eu compro só no supermercado, ou eu compro no supermercado, ou eu compro majoritariamente no supermercado. Isso mostra, sim, a importância da loja física. Acontece que o mercado está falando, vamos para online, vamos para online, vamos para online. O mercado está errado? Não. Porque o que muda esses 35% somado com o 10% e somado com o 9%? Que o custo da mudança para o consumidor está muito menor. Portanto, se o atendimento dentro da loja não for fundamental, esse consumidor muda com uma velocidade muito maior do que antes. Ele sai da loja. É mais ou menos como aquele casamento, em que você precisa dar uma temperadinha. Fala, não, você tem que dar flores, você tem que atender melhor. Para o homem ou para a mulher. Ou do homem para o homem, para a mulher para a mulher, o casamento que for. Aí o sujeito passa da flor. As pessoas passam a sair mais para jantar. Melhoram esse relacionamento. Mas esquecem de fazer o básico. E aí você perde o cliente. Então, o risco de ter o melhor digital e abandonar a loja física é o risco de perder os consumidores, que tem hoje um custo de mudança muito menor do que tinha em outros momentos, graças à internet e aos aplicativos. Então, esse é um ponto fundamental que a gente precisa considerar, reforçando a questão do fígito. A gente teve na NRF esse ano, e no passado, a NRF é uma feira de varejo no mundo, falavam antes, não, a loja vai acabar, nunca mais vai existir. Lá nos Estados Unidos todo mundo falava isso. Passou a pandemia, falou, não, agora mesmo, fecha os pontos, pessoal, todo mundo para casa, não vai ter loja, aquela catástrofe. E agora, esse ano na NRF, a loja é o ponto de contato com o seu consumidor. Então, com esse dado ainda para o Brasil das classes C, D e E, o quanto que é relevante a visão da loja como experiência, aquele ponto onde eu tenho realmente um momento, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente, como também a classe C, D e E gosta de ser considerada e tratada. E aí aqui acho que tem uns pontos super interessantes que falam sobre como é que eles valorizam as lojas. A questão de preferem lojas brasileiras às lojas estrangeiras. 82% preferem as lojas que têm uma conexão com o Brasil. Então, a brasilidade, digamos assim, ela é muito relevante hoje para esse consumidor de baixa renda. Só um detalhe, as pessoas têm certeza que algumas marcas internacionais são brasileiras também, tá? Não, só para... Carrefour é brasileiro, C&A é brasileira, só para... Não, e é o aspecto de quanto que aquela marca, ela tem a brasilidade mesmo, abraçou... Ela abraçou a brasilidade. Então, não é porque... O Walmart ninguém achava que era brasileiro. Quanto que ela considera aquela loja que tem a ver com o Brasil. Acho que esse é o ponto, que tem a ver com o Brasil. Preferem lojas que mostrem vitrines muitos produtos versus poucos produtos. Então, aquela loja cheia de produtos para poder olhar, 75% preferem. 62% gostam de música versus que não toquem. É claro que é, né? E aí eu não posso deixar de falar um tema que, novamente, o Belmiro Gomes, ontem a gente estava até no Investor dele, comentou, se você tocar Justin Bieber numa loja, talvez no Amazonas, não vai ser o mesmo impacto daqui no Sudeste. Então, a questão de regionalidade, que a gente vai comentar um pouco mais para frente, ela é muito relevante. É a mesma coisa que eu costumo falar da festa junina em São Paulo e a festa de São João na Bahia. Então, esses são aspectos que comunicação, como você está dentro da loja com isso. Então, são pontos super relevantes que precisa ser considerado. Não gostam de passar informações pessoais, a gente já comentou, reforçado
por essa pesquisa e também pela nossa Global Consumer Insights, e preferem lojas mais chamativas e coloridas. Então, um ponto que a gente fez aqui de resumo para demonstrar isso, ela tem que ser cativante para essa população. Se ela não for cativante, e aí, é claro, a gente está falando aqui também no layout, etc., mas a gente tem que pensar nas pessoas que estão dentro da loja, como elas atendem, e que a Adriana da Feira Preta trouxe um insight já adiantando o quanto que as pessoas se identificam com aquele vendedor que está atendendo. Um ponto, se ela não sentir, se não for cativante, ela ou vai migrar para online ou ela não vai comprar naquela marca, naquela loja. Digitalizada, inovadora, personalizada e imersiva. Então, ponto de que, não, aquela loja para a classe C, D e E, ela tem que ser uma loja mais simples, não tem que ter nada digital, muito pelo contrário. E hoje a realidade é que nas lojas, você tem ali o celular, o vendedor, onde ele já finaliza a venda. A Luísa reforçou isso conosco de que é a realidade. Você vai comprar hoje no Magalu, o próprio vendedor ali já finaliza, você não tem mais aquela... Tem até o caixa, se você quiser ir. Uhum. Mas você já consegue finalizar ali a compra em 5 minutos. Tem uma questão, Lu, que é fundamental para a personalização e para a loja digitalizada, que é esse desafio aqui que a pesquisa mostra. Né? O não gosta de passar muitas informações pessoais versus não se incomoda. Pessoal, vamos ver isso na prática? Você quer ter toda a informação, o seu cara de CRM quer ter toda a informação possível e impossível para cruzar os dados, certo? E o seu cara comercial, junto com o sujeito do UX, que não tem informação nenhuma para diminuir a frição. Acho que todos vocês já passaram por isso em algum momento. O que nós temos? Ok, Renato, e aí, como é que a gente sai disso? Porque o cara quer uma loja personalizada, ele quer uma oferta personalizada, mas não quer dar os seus dados. Simples, paguem pelos dados. O que nós estamos vendo aqui é que essa informação passa a ser vista como algo de valor. E se você organiza a sua composição de ofertas e você oferece um cashback promocional para gastar na própria loja, esse cara vai preencher os dados. Então, se ele souber que ele vai ter R$10 de desconto para comprar aquele seu produto... Pessoal, vocês já gastam esses R$10, tá? Não é dinheiro novo. É só você organizar a oferta. Então, você dá a oferta para um cara que quer comprar, mesmo que... Você dá desconto para o cara que quer comprar, mesmo que se não tiver desconto. Organiza a oferta. Transforma essa oferta em modelos de cashback cuponado, favorecendo a essa possibilidade. E aí você resolve esse dilema, porque se você não resolver isso, você não vai conseguir isso. Um pouquinho de água. Obrigado. Eu fiquei com a água aqui. Você... Valeu, Lu. E, pessoal, acho que quando a gente fala de personalização, que é outro tema que se fala muito hoje na indústria de varejo de consumo, de dados, captura dessas informações, mas a personalização, quando você chega, um exemplo que a gente teve aqui na prática, contado pelo Ariel do Burger King, quando você chega na loja e você já sabe, já vem ali, ele te identifica e ele já vem. Você gostaria do seu sanduíche sem tomate, sem o alface? Aquilo já começa a ter uma experiência com o consumidor que é uma experiência diferenciada. Então, é claro que essas informações, quando coletadas, obviamente respeitando todos os aspectos de LGPD, etc., elas ali coletadas e servindo para que eu tenha uma personalização, né? E é claro, eu estava olhando um robô na Black Friday, aquele robô limpeza, meu marido falou, nossa, o algoritmo agora vai pular no seu celular com vários modelos de aspirador. Então, quanto que tudo isso, lá na loja também física, essa personalização, eu trago uma experiência também diferenciada para o cliente. E aí aqui foi um ponto que a gente debateu bastante, porque é um mito no mercado falar, não, classe C, D e E não vai nem olhar para esses aspectos do consumidor com propósito. Muito pelo contrário. É um perigo desconsiderar essa questão hoje para as classes C, D e E. Um perigo. Por quê? A classe C, D e E, ela deixa de comprar aquela marca. Ela deixa de olhar aquela marca se eu não tenho
eu não acredito nas causas sociais. E isso, pessoal, nós, não só na pesquisa Quant, mas a qualitativa, todos os líderes que nós entrevistamos reforçaram esses aspectos. Então, o consumidor das classes C, D e E, ele está muito ligado com as ações, as causas sociais. Então, vocês veem que 86% estão dispostos a priorizar marcas e lojas sustentáveis. Não é uma questão mais se ele tem ou não tem o dinheiro para gastar aquilo. É uma questão que eu não vou nem olhar aquela marca. Isso tem um impacto tremendo hoje para as empresas. Então, o aspecto de ESG, que a Luísa até brinca, né, que o mundo corporativo criou ali a sigla, isso aqui para a população C e D e E, ele é fundamental. Não tem como ficar fora disso. Então, declaram que hoje se alimentam de forma mais saudável. A gente também teve exemplos, por exemplo, com o Ariel da Burger King trazendo o aspecto em relação à rastreabilidade dos alimentos, que as pessoas estão olhando quanto que tem de aditivo e quanto que as empresas hoje estão se esforçando para trabalhar com o mínimo ou zerar esse aspecto hoje, com uma alimentação mais saudável, estão preocupadas com o meio ambiente e prestam atenção mais do que há 10 anos atrás. Então, a gente teve várias discussões falando assim, principalmente essa questão do valor. Mas esse não é um impacto. 70% se declaram dispostos a pagar mais por marcas que apoiem causas ambientais. Então, a classe CDI está disposta a tirar mais dinheiro do bolso se ela vê uma identidade, ela vê a relação com essas causas ambientais. 69% se declaram dispostos a pagar mais por marcas que apoiam causas sociais. Então, a questão de causa social, ela é fundamental hoje para a população das classes C, D e E. Uma das coisas, entrevistando CEOs, né, e fazendo alguns dados próximos a esse que a gente já apresentou, a resposta, e talvez alguns de vocês estejam se perguntando isso. Tá, Renato, mas essa não é uma resposta politicamente correta? Tenho certeza que alguém de vocês já pensaram nisso. Mas será que não é? Esse cara, na prática, não paga mais por isso. Eu queria dizer um negócio para vocês. Não interessa. Ele tem a intenção. Essa é uma demanda latente. Não é importante saber se na prática ele paga mais ou ele não paga mais. Porque na prática é muito difícil entender, porque um produto reciclado, que seria o equivalente a um carro usado, custa mais do que um carro zero. Você não ia ter uma certa dificuldade de entender isso. Na prática, hoje, muitos produtos sustentáveis têm um valor maior. O que essa pesquisa mostra é que a demanda latente está aí. E que, na medida em que as marcas se equipararem, isso será sim um diferencial. E que não olhar para isso é pedir para se ferrar num futuro próximo. Eu usei ferrar, tá? Só para não ter muito... Se dar mal. Se dar mal. Não, é que eu tinha pensado numa coisa mais radical do que essa. Não só do ferrar, mas diga, continue, Lu. Ah, não, volta um, desculpa. E isso daqui é muito importante, que é uma mudança do conceito do que o pagar mais ou não. Que é aquela desculpa da galera que quer reduzir custos para aumentar a margem e não cuidar da sustentabilidade ou das ações sociais. É a criação de um conceito que se chama drive de detração. O que é o drive de detração? É o que faz as vendas de varejo A, B ou C caírem se tiver um caso de trabalho escravo. Ou o valor de marca cair nas ações e nas bolsas. Então você tem que estar atento às questões sociais, às questões de diversidade, não apenas porque existe uma demanda latente de pagar mais, o que demonstra uma intenção. Mas também, se você não seguir, você corre o risco de, mesmo que seja por um mês só, mesmo que seja por apenas uma semana, perder vendas. E num momento em que aquela mudança de varejo ficou muito mais fácil graças às tecnologias, ficou a um clique graças às novas tecnologias, se naquele momento em que ele for no seu concorrente, ele tiver uma experiência melhor que a sua, você pode perder esse cliente para sempre. E aí, quando a gente fala desse consumidor, quem é esse consumidor da verdade? Estamos falando que, já comentamos isso, 52% são mulheres. Então, quem não considerar isso, 9% dos adultos se identificam como LGBT e mais.
62% se identificam como pessoas negras, sendo 51 pardas e 11 pretas, e 9% tem algum tipo de deficiência. Então, essa aqui é uma radiografia, digamos assim, desse consumidor da verdade, que está conectado com as causas sociais, que olha como essa loja ela propicia uma experiência super interessante e traz uma visão também como ele se conecta com essa loja. Como ele vê, por exemplo, os vendedores. Esses vendedores me representam ou não? Como esses vendedores são considerados? Como é que está esse tratamento hoje lá no famoso chão, no piso de loja, né? Isso está sendo considerado? Essa perspectiva desse consumidor da verdade? E eu comentei antes sobre a questão da regionalidade. Eu vou mudar para cá, porque eu estou vendo que eu estou atrapalhando aqui para olhar o... Vou ficar aqui do seu lado, Rê. Eu tomei banho, fica tranquilo. Fica tranquilo. E o quanto que a gente tem as particularidades em cada uma das regiões. Pessoal, essa questão da regionalidade hoje no Brasil, ela é muito relevante. Então, qualquer aspecto em relação... A gente tem mudança de temperatura, de costume, de usos. Se eu não considerar todos esses aspectos em relação ao Brasil, o risco de eu não me dar bem em certas regiões, ele é enorme. Eu preciso considerar todos esses aspectos, desde a minha linguagem, desde a temperatura, desde como é que está a questão de raça e cor naquelas regiões para essas classes sociais. Eu preciso olhar isso com muito cuidado e direcionar todos os aspectos. Nós fizemos um trabalho para um cliente nosso, onde a gente olhou a descentralização. Sair aqui do escritório, aqui no Sudeste, e ter as tomadas de decisões nas suas pontas, em relação a diversos aspectos, em relação a marketing, em relação à questão da loja, o piso de loja. Se eu não considerar isso, eu considerar o Brasil inteiro como uma coisa só, um pacotão, que é tudo igual, eu não vou ter sucesso em determinadas regiões. 64% aceitam pagar um pouco mais por produtos que apoiam a diversidade. E 50% já deixaram de comprar produtos por questões preconceituosas. Então, esse consumidor da verdade, ele sabe muito bem, ele está atento, ele está conectado, ele tem um acesso à informação muito maior do que ele tinha no passado, e ele olha realmente como ele vai consumir com questões, não falamos de ESG como um todo, mas temas de diversidade e como ele se conecta com aquela marca. Como aquela marca, eu olho aquele vendedor e eu me sinto acolhida. Pode falar, eu falo? Não, gente, aqui já não me lembro mais se era eu ou se era você, mas a nova arena circular... Dois, manda bala, Lu. A nova arena circular, pessoal, é um outro ponto que também é um insight, porque antigamente a gente tinha a visão de que a classe CDE, ela ia para itens usados porque ela não tinha outra escolha. Então, eu vou pegar um item usado, ou vou ganhar, ou vou comprar um item usado, porque eu não tenho escolha. Isso mudou. Não é mais essa a visão do consumidor das classes C, D e E. Ele vai para os itens usados por uma opção dele, porque ele quer comprar aquele item usado. Então, a gente tem aqui uma nova arena que traz a questão da tecnologia, da internet, com sites usados, sites especializados, ele sendo protagonista, inclusive, de venda dos próprios itens, né? E a questão de games, que até o Renato comentou também sobre tanto cashbacks como outras formas de gamificação que o consumidor hoje tem interesse. Eu complementaria dizendo uma coisa. Vamos no protagonismo feminino, ok? Quem é mãe aqui? Quem tem filho pequeno aqui? Quem já participou de rede de WhatsApp de pais da escola? Troca de brinquedos, de livros, de uniforme dentro da escola. Não é lindo isso de economia circular? Acredito que todos nós aqui temos condições de comprar novos uniformes para os nossos filhos. Novos brinquedos para os nossos filhos. Mas a economia circular funciona por duas formas. A do ESG, que é verdade,
Mas porque é uma estupidez não usar isso. Talvez o principal insight da Arena Circular é como você consegue fazer o seu dinheiro valer mais. E você faz o seu dinheiro valer mais, transformando o estoque em ativo real, em dinheiro, que é o que o produto usado favorece. Quando você fala para aquela parcela que teve oportunidade de ficar mais tempo em casa, mesmo os que não conseguiam fazer o home office, eles ficavam mais tempo em casa comparado antes, o que esse consumidor se deu conta? Primeiro, ele se deu conta que aquela esteira elétrica que ele tinha comprado quando a economia estava crescendo, parcelado em 30 vezes, e que ele não usou, estava incomodando dentro de casa. A segunda constatação, nossa, isso vale dinheiro. E aí ele vende. Quando as pessoas perderam o emprego, começaram a fazer bolo e usaram a sua rede de WhatsApp na vizinhança para indicar o bolo, ele passou a virar vendedor. Vocês lembram que durante anos o carro era a única grande categoria em que você dava um usado de entrada? Né? Você dava o seu carro usado e isso abatia no pagamento do seu carro novo. Quem teve a oportunidade de trocar um celular recentemente sabe que você pode dar o seu celular de entrada hoje. Quem compra uma geladeira hoje sabe que a sua geladeira, eles não só dão valor para ela como desconto numa geladeira nova, quando ainda mandam retirar a sua geladeira. E a mesma, resolver a logística reversa. A mesma coisa quando você vai entregar a nova, eles aproveitam e tiram a sua geladeira. Esse consumidor passa a ganhar uma força na geração de renda muito maior. E vai preferir marcas que deem essa oportunidade para eles. O desconto não é mais algo que tira apenas da margem de lucro. A percepção de desconto pode ser dado quando você recebe um determinado ativo como parte de pagamento. Quando você cria ecossistemas de troca de roupas usadas. Então, aquilo que no ESG passava apenas por uma lógica justa, mas distante da realidade das pessoas ligadas ao meio ambiente, passam a ter uma relevância econômica. E sem medo de errar, a relevância econômica é o principal driver de mobilização do mercado da maioria. Pessoal, a gente vai passar agora um vídeo para mostrar um pouquinho sobre alguns insights. É um vídeo de 2 minutos, 3, né? 2-3 minutos, que mostra também os executivos e executivas que participaram da nossa pesquisa. A gente depois vai disponibilizar para vocês, também tem um vídeo de 7 minutos, que ele é maior, com um detalhe aí maior, mas que hoje a gente vai passar aqui mais por causa do tempo, para ter também espaço para um bate-papo. De novo? Obrigada. A PwC e o Instituto Locomotiva se uniram para um estudo estratégico sobre as transformações em andamento no mercado portuário brasileiro e seus impactos no futuro do varejo. O Brasil tem um potencial imenso. As pessoas não são mais mesmas. Para construir cenários do que virá pela frente, ouvimos alguns dos maiores CEOs do Brasil. Quanto mais a gente conseguir gerar renda para que esse consumidor tenha sobra na sua necessidade diária, mais ele vai consumir. Entrevistamos os próprios consumidores. Hoje, todas as grandes empresas estão debruçadas em ter perfil desse consumidor. E a gente sempre vê o Brasil com um longo prazo, mas o momento atual é relativamente positivo em relação ao Brasil. Frente aos desafios recentes que experimentaram no mundo do trabalho, inflação, acesso a crédito e ao nível de juros, os consumidores de baixa renda tiveram que reinventar a sua busca por equilíbrio financeiro e controle de despesas. Com um orçamento mais comprimido, ela está tendo que fazer ainda mais escolhas do que já faz, o custo do erro é muito alto. Se eu posso comprar um produto por R$10, por que eu vou pagar R$14 e vou pagar R$13 no produto? Não faz sentido. Além disso, estão mais seletivos e criteriosos, com maior experiência de compra, acesso cada vez maior à informação e a mais opções de marcas e canais. Quando a gente olha para a classe C, classe B, classe A, interagindo com tecnologia, hoje já é uma realidade em todas as classes sociais. O ser humano é um ser que quer estar com outros seres humanos. É um momento de lazer.
Você vai lá para ver com um amigo, com uma amiga um produto, você vai tocar, você vai sentir. A loja sempre vai ter um papel sensorial, sempre vai ter um papel de socialização. Obviamente, preço ele é muito importante para essa classe, mas isso não abandona que essa classe também tenha um entendimento do que é uma economia sustentável. Existe uma transformação que a sociedade precisa em dar uma oportunidade para todos. A partir das redes sociais, os influenciadores, os territórios eles passam a ganhar mais força. E isso vai gerando outras possibilidades de consumo. Ou seja, estamos falando de um público exigente, mais criterioso no cálculo de custo-benefício e cada vez mais sintonizado com a era digital. Eles têm à disposição uma riqueza de opções de compra, marcas e canais, enquanto mantém uma forte conexão com as suas identidades e valores. Portanto, as empresas que desejam cultivar relacionamentos duradouros com esses consumidores na próxima fase do mercado, da maioria, devem abraçar essas transformações. Isso significa ser ágil na adaptação às mudanças, oferecer soluções flexíveis, demonstrar responsabilidade socioambiental e construir parcerias sólidas. Pessoal, acho que para a gente finalizar e abrir aí para algumas perguntas, eu sei que a gente já está acelerado aqui no horário, a gente fez também um roteiro para as empresas, para a gente pensar sobre as transformações da indústria de varejo e consumo relacionada ao mercado da maioria. Então, o primeiro aspecto da estratégia, o quanto que eu estou considerando 76% da população, 154 milhões de brasileiros na minha estratégia, e tudo isso que a gente falou aqui hoje dentro desse cenário. Essa questão da compra, que a gente falou bastante, da compra inovadora, de não esquecer o aspecto humano e a brasilidade. Investir em temas de sustentabilidade e responsabilidade social, acho que ficou bem marcado o quanto que trouxe realmente para a gente tirar esse mito. A questão de estratégias de rentabilização do consumo e o feedback e adaptação para eu conseguir atuar nesse dia a dia. Pessoal, é claro, a gente... Espero que vocês batem palma. A Lu nunca falaria isso, tá? Valeu, agora a gente pode responder a dúvida. Pessoal, é claro que aqui nós trouxemos um recorte, a pesquisa está bem rica, com todo o material, a gente também vai ter o vídeo que vai estar disponibilizado, que tem também outras entrevistas aí, a quantidade maior, a maioria deles esteve aqui no nosso estúdio, se vocês olharem ali, e também eu quero destacar, a gente tem ali a Mila, que está fazendo a facilitação gráfica, depois a gente vai compartilhar aqui com todos os presentes um resumo, porque a gente tem um estudo aqui que fala que para você gravar, que a gente tem as imagens, ele é muito melhor para a gente poder aprender e discutir. É um prazer a gente poder trazer esse estudo para vocês agora no final do ano, pensando que a gente vem aí com o Natal, depois com liquidação, e com certeza a expectativa é de um final de ano e um começo aí de 2024 também mais positivo para a indústria de varejo e consumo. Por favor, fiquem à vontade aí, algum ponto que vocês queiram comentar, que vocês entendam que foi... Vai lá, Leila. Só vou pedir para você fazer, porque a gente tem a transmissão online. Parabéns aí pelo estudo, muito interessante. O Renato comentou que consegue identificar quando eles estão mentindo, querendo falar a verdade, enfim. Eu fiquei realmente impactada com um percentual que se preocupa com diversidade, que se preocupa com sustentabilidade, etc. Vocês checaram se eles estavam falando a verdade ou se realmente era aquela resposta que você tem que dar, né? Que é bacana. Esse é um assunto que a gente está muito tranquilo de dividir e de falar com vocês, seja por esse estudo nosso, seja por uma série de outros estudos, seja da locomotiva ou da biodiversidade, que é a nossa empresa com foco em diversidade. Inclusive, depois, a gente pode mandar uns livros para vocês, o Cioff leu, bacana, que chama Como Ser uma Empresa Antirracista. Esse é um estudo, é uma das razões de existir do Locomotiva, então eu falo com muita tranquilidade.
A diversidade hoje é um tema para se sentir incluído. É um tema que atinge pessoas de uma forma diferente, mas que deixou de ser algo restrito aos grupos minorizados, ou como uma expectativa dos grupos minorizados, e passou a ser uma expectativa de toda a sociedade, inclusive dos grupos que não são grupos minorizados. Por quê? Porque conhece alguém que é de um grupo minorizado. Tem um amigo da população LGBTQIA+, um amigo mais velho, um amigo negro, uma amiga negra. Então, por essa rede que a pandemia estabeleceu de empatia, essa temática começou a crescer mais. Agora, quais são os desafios? O principal desafio eu poderia resumir em dois. Então, são dois grandes desafios. O primeiro é o letramento relacionado à diversidade. O letramento dentro do próprio grupo de diversidade. Então, o que é violência contra a mulher, como o racismo efetivamente se manifesta, o quanto que o uso da ironia é ou não é uma forma crescente. Mas o que as pessoas sabem é que os negros são mais perseguidos no supermercado. E quando você pergunta, não se é importante ou não, mas se as pessoas já foram perseguidas ou não, ou mais do que isso, pergunta, para um grupo que não é, para um homem branco hétero, você acha que um negro é mais ou menos perseguido no supermercado do que você? Os números são claros, mesmo entre a população que não é esse grupo. A segunda questão é que, na prática, o apoio a essas causas acontecem mesmo entre grupos tidos como mais conservadores. O apoio a essas causas é amplamente majoritário entre a população de 60 anos ou mais e é amplamente majoritário entre a população evangélica. Porque muitas vezes as empresas falam, não, eu não quero ser eu não quero tomar partido. Isso não é tomar partido. Isso na prática, assim, por quê? Porque os seus clientes mais conservadores também defendem esse tipo de causa. E se nada disso funcionar, do ponto de vista das empresas, R$ 76 de cada R$ 100 consumidos no Brasil vem de um grupo minorizado. O número é exatamente R$ 76 de cada R$ 100 do Brasil vem de um grupo minorizado. Portanto, se não for por uma questão de valor, que seja por inteligência, os preconceitos atrapalham as possibilidades de lucro das empresas. Super, vamos lá. A gente... Volta. E vai voltar, porque a questão da diversidade não é um único fator. É um dos diversos fatores. Localização é outro fator. Portfólio é um outro fator. Preço é um outro fator. Acesso a crédito é outro fator. E a relação com a diversidade também é um fator. O que a gente tem visto é que as grandes empresas têm uma dificuldade de entender isso porque os grupos minorizados não ocupam espaços de poder. E ao não ocupar espaços de poder, tem uma relação quase como se fosse de assistência social com relação a essa democracia. E não é isso, na prática, que vai mudar o sistema. Mas as relações de empatia são muito maiores, a gente já fez outros estudos sobre isso, quando o vendedor é negro, quando o gerente é negro e quando ele sente que a empresa está efetivamente atenta a isso. Um outro indicador possível são os indicadores de turnover entre empresas que têm aspectos relacionados à diversidade e empresas que não têm aspectos relacionados à diversidade. As empresas que não têm política disso sofrem com um turnover muito maior do que as empresas que têm uma política de inclusão de diversidade. E só adicionando esse aspecto, quando a gente fala do ponto de que hoje, o momento ali, a compra, ela tem também outros significados. Algo que eu não podia comprar e agora eu vou juntar para comprar. Algo que eu não consegui comprar ou que eu fui discriminado por não ter aquele item que eu queria ter. Então, também traz outros significados em relação a essa visão. Como a pessoa se sente em relação a determinados aspectos e eu encontro ali naquela marca ou naquela loja também a mesma comunicação, o mesmo respaldo, o mesmo tratamento que eu imagino. Pessoal, mais uma pergunta, pelo menos. Vai, Aninha.
Marcinha, a próxima é sua. Se eu fosse você, eu pensava uma pergunta. Oi, Luciana. Oi, Renato. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Luciana, eu te peço 1 milhão de desculpas que eu entrei aqui completamente perdida, não sabendo onde era a entrada e não me apresentei direito. Eu sou a Ana, sou diretora na Future Brand. Nós somos a consultoria de marca do grupo IPG. E quando a gente pensa marca, a gente pensa que a marca ela não é um brand book, né? Ela é o que as pessoas elas experienciam na vida real, o que é nada mais do que experiência. E me chamou muita atenção aquele dado que 92% valoriza marcas que entreguem uma boa experiência. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que é uma boa experiência para esse consumidor no mercado da maioria, né? É só um bom atendimento? Tem outros fatores dentro dessa boa experiência? Não sei se vocês conseguem discutir um pouquinho mais sobre isso. Claro. Vou começar aqui com alguns pontos. Quando a gente fala desse consumidor, a gente trouxe ali alguns insights sobre a loja, como essa loja é mais colorida, menos som, né, música, etc. Mas é aquele consumidor que se identifica. E o aspecto em relação também a como ele se identifica com as pessoas que estão fazendo aquele atendimento para ele. E o ponto também fundamental é o quanto que a loja ela tem uma experiência, inclusive tecnológica. Como eu posso experimentar determinados tipos de produtos na loja e eu vou tomar a decisão ali ou depois, mas que eu tenho aquela experiência. Então, primeiro, como eu me identifico com toda a música, as cores, que tem percepções diferentes desse mercado da maioria, e outros aspectos em relação à minha experiência, como eu sou tratado, como eu olho os vendedores e me sinto identificado. É claro que também tem desafios aí para os grandes varejistas, é claro que o Brasil, quando a gente falou da regionalidade, e você considerar todos esses aspectos, mas tem lojas que têm em determinadas regiões das cidades onde eu atendo a classe C, D e E e atendo também a classe A e B. Então, tem uma série de desafios em relação qual é o mix de produtos que agrada essas classes, como é que eu faço o balanceamento disso, como é que eu trago esse cenário para dentro, porque você tem várias regiões do país onde eu tenho ali grudado uma região ali de alta renda e também grudado a baixa renda. Então, equilibrar também é a realidade hoje em várias regiões do país. Tem alguns outros aspectos, além do que a Lu dividiu com a gente. Vamos lá. Se você entra numa loja e o jeito de ver preço para um consumidor que tem uma escolaridade mais baixa, o que é mais fácil dele entender? 30% de desconto ou de R$100 por R$70? Isso impacta a experiência de compra. Precificação com cashback. Eu estou gastando e estou respondendo esse dinheiro. Isso impacta na experiência de compra e na relação com a marca. Então, quando a gente diz que tem plataforma chinesa que construiu a sua percepção de marca sem necessariamente o advertising tradicional, é porque, por exemplo, a sua experiência no site ou a sua experiência na loja foi muito diferente. Tem uma gamificação, tem um desconto. Eu saio com a sensação que eu estou ganhando. Mas não é só isso. Só para os 011, 14, 011, mas não é só isso. Se você, e a pesquisa apontou essa tendência sobre a necessidade da personalização. Agora, a personalização não significa ir pelo que une os brasileiros. Eu faço uma provocação ao marketing de performance cotidianamente, que o marketing de performance pode ser eficiente na conversão, mas ele não constrói marca e não constrói valor de marca. Ou seja, por quê? Porque ele vai no que divide e no que é diferente. Ele não vai no que é soma. Então, nunca foi tão importante ter um diagnóstico claro de quais são os fatores que unem os consumidores. Esse fator que une os consumidores são os fundamentais para construir marcas que, de fato, sejam relevantes para uma maioria. E isso impacta na experiência de loja. Então, é óbvio que tem o VM, mas tem o modelo de precificação. Tem, sim, o atendimento. Mas também tem, e talvez isso seja uma das questões mais relevantes para a construção de marca, a capacidade que a marca tem de lidar com os problemas. Muitas vezes a gente fica tão preocupado com os detratores, que é o cara que vai ser seu detrator, independente do que acontecer. Dane-se os haters.
É um outro... Dane-se os haters. Haters serão haters, continuarão sendo haters. Você pode colocar o cara onde você quiser, ele será hater. É diferente do que um cara que teve um problema real na sua loja. E nós já fizemos pesquisas que mostram que se um consumidor que teve problema com a sua loja tem o seu problema resolvido e se sente acolhido, ele defende a sua marca 2,5 vezes mais do que o consumidor que não teve problema nenhum da sua loja. Não é do consumidor, de um lover, não. Ele defende um cara que teve problema na sua loja. Se tem o seu problema solucionado, defende 2,5 vezes mais a sua lógica da sua loja que alguém que não teve problema. Tudo isso, Ana, é experiência de marca. Obrigada. E aí, Mar? Não. Parabéns, muito legal. Bom, eu trabalho em agência e comunicação, então minha cabeça está explodindo aqui com um monte de questionamento, mas talvez o que me parece interessante, um monte de coisa me parece interessante, mas o que eu queria entender um pouco mais, assim, você tem dito, você usou uma frase que foi meio uma facada no meu coração, de as marcas não necessariamente comunicam e são mais fortes. Estou generalizando a sua frase, mas para polemizar mesmo. Ao passo que a gente cada vez mais percebe a força da comunicação num país continental como o nosso, né? Assim, eu sempre falo, trending topic do Twitter, Big Brother, né? A gente vê as grandes plataformas anunciando na TV para construírem suas marcas. A força da marca acaba vindo ainda de uma construção longa e massiva. Como é que você enxerga essa loucura, vamos dizer assim, né, de marcas se tornando fortes somente pela experiência num país continental como o nosso e que, por outro lado, a gente percebe que toda a conversa que se gera em torno das marcas vem de meios massivos. Sou super obrigado pela provocação. Pessoal, a gente se provoca desde a faculdade, tá? Só para vocês entenderem, a Márcia não se apresentou, mas ela é presidente da Liulara e da Associação Brasileira de Agências de Propaganda. E é responsável por eu ter me formado também. É verdade, tá? Não foi piada, é verdade. Vamos lá, Mar. É que não tem contradição. O advertising hoje tem funcionado de uma maneira subaproveitada, que é a do recall. Pensa numa marca. Você pensa uma marca como um triângulo. Você tem o recall, que é a capacidade que tem de lembrar a marca. Você tem a relevância, que é o quanto que ela é autoridade para determinado assunto. E você tem o lastro emocional, que é a capacidade que aquela marca tem de levar seguidores, de fidelizar o seu cliente. O que nós temos hoje é a propaganda sendo muito relevante no recall. Por isso que vira o trend topic no Big Brother. Mas também é por isso que uma ação no Big Brother rende mais do que um filme de 30 segundos. Mesmo que a frequência do filme de 30 segundos seja maior. Por quê? Porque quando você faz um merchandising, o placement, um nome que a gente quiser dar, você está contando uma história, você está dando um contexto para aquilo. Muito mais do que só ter os... Não estou falando que não é, eu estou falando que não é os 30 segundos que pagam BV para as agências. Não, tudo bem. Eu também, é verdade. Mas essa lógica do conteúdo é o que traz a maior relevância. Porque um filme de 30 segundos, com raríssimas exceções, constrói relevância. O merchandising constrói. E o Big Brother talvez seja o principal momento de como isso vai fazer. Agora, o cara viu uma loja lá, foi no Big Brother, deu o recall, adorou esse cara e a experiência de loja ferra. Aí é difícil. Por quê? Porque você não trabalha no imaginário com algo que não se sustente mais na vida real. Então, a experiência de loja não substitui o advertising. A experiência de loja ela honra o advertising. Se o advertising leva para aquela loja, você criou uma expectativa. A experiência de loja tem o desafio de honrar a escolha do consumidor, que muitas vezes se deu através do advertising, que gerou recall e, nos casos de placement, tem o potencial de também construir relevância.
Mas eu sou publicitário, tá, pessoal? Então, Bom dia, pessoal. Parabéns pela apresentação. Acho que fiz várias anotações, foram bastante relevantes todos os insights, mas um específico me chamou a atenção, que foi algo novo que vocês trouxeram, sobre as apostas esportivas. Como é que vocês percebem essa mudança no comportamento do consumidor? Como é que o varejo pode se posicionar diante dessa alteração para ganhar relevância e até recuperar esse dinheiro que estaria sendo direcionado para apostas, recuperando ali para os gastos dentro do próprio varejo? Esse é um assunto que... Por favor, Lu. E nós percebemos que esse não é um assunto que está sendo pauta, né, da administração das empresas. O quanto que a gente, nas conversas com CEOs, o quanto que isso está sendo considerado e quanto isso está deslocado para poder ver o quanto que eu trabalho com esse novo aspecto, lembrando que ainda tem uma regulamentação que está vindo pela frente, maior, a gente detalha um pouquinho disso no estudo, mas que já é uma realidade hoje no Brasil. Então, o quanto que eu consigo me conectar, quando você olhar para... Eu consigo discutir essa questão das apostas, o quanto que realmente ele está impactando hoje no item que está sendo ali colocado pela sua empresa, qual a relação que ele tem com isso, como é que eu posso trabalhar outros temas, por exemplo, de gamificação, que a gente comentou aqui, que essa população, ela gosta, ela quer atuar com isso, seja pontos, seja cashback ou outros mecanismos, mas consiga também trazer esse contexto para dentro da minha compra. Então, claro que depende muito do ramo, né? Depende do tipo de varejo ou da indústria que a gente está considerando, para cada um tem uma relação específica, mas o que é importante? Trazer isso para a pauta de discussão, o quanto que isso está impactando. Teve até um CEO que falou assim, então vem cá, quando terminar o estudo, volta aqui e vamos pensar como é que isso aqui está impactando hoje, no dia a dia, e como é que eu consigo trabalhar com essas visões, seja, né, olhando para o que tem aí, ou olhando para questões similares que eu consigo trazer de opções para dentro da minha cadeia ou do meu varejo como um todo. Tá? Faria 3 coisas, além do óbvio, que é descobrir que isso existe, tá? Porque a primeira coisa, tem muita gente que não descobriu esse mercado paralelo, seja no varejo tradicional, seja na indústria, seja no banco. Mas tem 3 caminhos. Alguns podem ser complementares, não, outros podem esbarrar no que é o conceito nos valores da empresa ou não. Mas a primeira coisa que nós temos que identificar é que problema as bets estão resolvendo. Elas estão dando a ilusão de perspectiva futura de ganho. Se a gente não entender o problema que as bets estão resolvendo, a gente não consegue ter atuação sobre ela. Bom, se é esse o problema que elas estão resolvendo, como que o varejo consegue ter um concorrente a este problema? O modelo de gamificação com cashback é uma das formas. Investe seu dinheiro aqui, investe o seu dinheiro preferindo a nossa loja, porque eu já te dou este retorno garantido. Não depende nem um pouco da zebra do Fluminense ser campeão da Libertadores. Não depende nem disso. Você pode ir. É mais certeiro ainda do que apostar no Palmeiras. Sem viés. Quase nenhum. Então, o retorno, o cashback gamificado, oferece um retorno sobre investimento do dinheiro do consumidor maior do que a bet. Só que isso tem que ser gamificado, tem que dar a lógica do ganho contínuo e não daquele acúmulo de milhas que você só vai receber daqui a 1 ano, 2 anos. O desafio do consumidor, a demanda do consumidor é por mês. Então, primeiro, descobrir o que a bet resolve. 2, oferecer soluções que concorrem com a questão da bet. E 3, e isso depende muito de cada varejo, eu não quero entrar no juízo de valor aqui ético relacionado a isso, ou moral relacionado a isso, ou se a empresa pode ou não pode entrar nisso. Compra a bet. Compra a bet e oferece em cashback parte do dinheiro que está voltando para esse cara.
Ou faz uma compra, ou eu falo compra, faça uma parceria. Isso é dinheiro. Quanto você gasta em CAC, em custo de aquisição de cliente? Isso é muito mais barato do que o CAC que você gasta. Então, se você investe o seu CAC através de parcerias em plataformas que já estão existindo, se não for nenhuma barreira que esbarre no compliance da empresa, eu não estou fazendo juízo de valor aqui, se isso é bom ou se isso é ruim, isso é uma possibilidade. Ou cria uma bet com desconto. Você compra R$50 em Vale Compra e passa a atravessar na mesma coisa. Para varejo alimentar, que tem uma frequência direta, você pode criar isso. E, obviamente, cobrar a justiça tributária. Nós estamos tendo, como a Luciana falou muito bem, um modelo em que me parece não fazer sentido comida pagar imposto e jogos não pagarem imposto. Né? Não me parece que isso leve a uma justiça tributária que reajude na redistribuição de renda e num país em que pessoas passam fome ainda ter isso. Então, obviamente, tem essa questão. Pessoal, a gente está à disposição para também bater papo, para conversar. A pesquisa está sendo lançada hoje. Quero agradecer mais uma vez a parceria aqui do Instituto Locomotiva, pessoal que trabalhou arduamente, ao time também Gabi, Maria, João, Gabi, Alê, todos aí? Estão ali. Parabéns, muito obrigado pelo trabalho de vocês. Vocês são... do seu time, Lu. Eu quero agradecer aqui, em especial, todo o time da Paula, que está por aqui. Em especial, não posso deixar de reconhecer o Dan e a Laís, que respiraram aí 24 horas por dia. O Dan me aguentou fortemente. E que você ninguém... Fácil, ninguém aguentou fortemente mesmo. Sem dúvida. Ninguém faz nada sozinho. E, por último, eu não posso, obviamente, Tioff e Marco, que sempre nos desafiam e aceitam também as ideias que a gente traz para a mesa, contribuindo para a gente poder realmente trazer insights muito legais aí sobre a indústria. Pessoal, a gente fica totalmente à disposição. Agradeço também o pessoal que está online de outros estados e a gente continua em contato aí para bater papo. Muito obrigada. Nasceu. E amanhã vocês estão recebendo, tá, pessoal? Tanto o vídeo longo quanto os PDFs. Todos.